Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade às nossas aulas sobre conjunções, tá? E no caso, as conjunções coordenativas, aquelas que aparecem em orações sintaticamente independentes. E hoje a gente vai falar sobre o caso especial, que são as explicativas, tudo bem? Semana passada a gente falou das alternativas e adversativas, no caso do e mas, que eram casos distintos, né? Que acabavam aparecendo na gramática. E a gente vai falar também da explicativa, que também é um caso interessante, tudo bem? Então vai lá. O que acontece com as conjunções explicativas? São 4, que é o que, porquê, pois, esse porquê junto, tá? Já falei sobre isso com vocês em outra aula aqui no canal. Opa, pois, porquanto. Nossa, professora, tá tudo torto aqui. Desculpe aí, gente. Que importa a informação. Lembrando que o porquanto ela acaba sendo um tanto quanto arcaico. Atualmente a gente não gosta muito de usar o porquanto, porque ele tem a pronúncia parecida com portanto, né? As pessoas evitam um pouco isso aqui, mas é uma conjunção coordenativa explicativa. E o que acontece com as demais, principalmente com o porquê e o pois, né? É que o que ele é extremamente usado em várias outras situações. Ele também é uma conjunção coordenativa, tá, gente? Mas o pois e o porquê acaba entrando em conflito com o pois e o porquê das conjunções subordinativas. Depois, quando eu tiver a aula sobre as conjunções subordinativas, eu vou explicar sobre isso. Por enquanto, o que eu vou falar das explicativas? O que acontece? As conjunções pois e porquê e o que vão aparecer no seguinte contexto. Na oração explicativa, nós temos que ter aí um verbo no imperativo. O que é isso, professora? Ordem. Eu vou ter que ter numa oração um verbo aí que esteja no imperativo, que esteja mandando, que esteja pedindo alguma coisa. Tudo bem? E na segunda oração é que vai aparecer o pois, ou porquê. E outra coisa, essas duas conjunções vão aparecer somente na segunda oração. A gente não inicia oração explicativa com pois ou porquê, tá? Ah, mas eu já vi, mas não é oração coordenada, tá, gente? Quando for pois, porquê, iniciando a oração, nós teremos aí um caso de oração inversa nas orações subordinadas. Vou explicar isso em outra aula, em brevíssimo. Bom, vamos entender isso aqui que eu estou falando, que estou falando grego para muita gente. Veja lá. Corra, uma oração. O ônibus vai passar. Então veja bem, orações aí que eu falei para vocês que são sintaticamente independentes. Corra foi uma ordem, foi um pedido. Só que eu estou mandando você correr à toa? Não, depois eu explico para você. Por que você tem que correr, pessoa? Porque o seu ônibus vai passar. Então, em vez de deixar essas duas orações separadas, o que eu vou fazer? Aquilo que eu já fiz em outras aulas, tá? Nas aulas passadas. O ônibus vai passar. O que eu faço? Vírgula. Pois o ônibus vai passar. Então, tá vendo? Esse pois, ou porquê que poderia usar também, são as chamadas conjunções coordenativas explicativas. E elas aparecem porque eu vou explicar o motivo de você correr, tá? Então, essa segunda oração aqui, que vai ser uma oração coordenada, sintética, explicativa, né? Ela aparece para explicar a primeira, que foi uma ordem. Então, a gramática vai acabar trazendo essa diferença. Ai, professora, mas eu não estou entendendo nada com a questão da subordinativa que você falou. Bom, então vamos lá. Vou dar um outro exemplo aqui, só que com subordinativa. Assim, ó. Eu tive de correr, vírgula, porque o ônibus iria passar. Veja, essa informação é diferente dessa. Corra, pois seu ônibus vai passar. O que a gramática entende aqui no caso? Nessa primeira oração, eu estou dando a causa para vocês. Ó. Eu tive de correr. Isso aqui foi uma consequência deste ato aqui. O ônibus estava passando. Esse aqui foi uma causa da minha corrida, tá?
Só que como a conjunção está aqui na segunda oração, que aqui é a primeira, e essa primeira oração ela vai ser chamada de oração principal, porque foi ela que motivou a minha explicação, tá? E essa daqui vai ser uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela só nasceu trazer aí o motivo da minha correria. Então, ela está trazendo uma circunstância para mim, né? Está dando a circunstância dessa minha corrida, que no caso é a causa da oração principal. Então, a gramática ela vai entender dessa forma, tá, gente? Aqui eu estou explicando a causa dessa consequência. Já na de baixo, não. Na de baixo, a gramática vai entender que essa minha segunda oração vai explicar essa ordem que eu dei. Tanto que isso aqui, ó, na segunda oração, eu estou falando com um interlocutor, estou falando com alguém. E aqui eu estou explicando sobre mim mesma, tá? Então aqui na primeira, eu estou explicando sobre mim mesma. Agora, a segunda, eu estou dando uma explicação para o meu interlocutor. Olha que interessante. Então, o que acontece? Quando for uma coordenativa explicativa, só vai acontecer com o verbo no imperativo e eu só vou ter essa oração aqui, ó, no segundo posicionamento. Já o de cima, dá para eu movimentar. Por exemplo, aqui, ó. Porque o ônibus iria passar, eu tive de correr. Tá? Então, nesse caso, eu aceito trocar as orações de posição. Na de baixo, não. Se eu colocar aqui, pois o seu ônibus vai passar, corra, não faz sentido, tá? Olha que interessante. Nossa, professora, é só para complicar a vida da gente, hein? Pode ser, mas a interpretação dos elementos são fundamentais, tá? Inclusive dentro de textos que mexem com direito, etc. Então você fala assim, mas é tudo a mesma coisa? Então, se a gramática estabelece que não é, você vai ter que seguir, infelizmente, essa padronização. Porque a língua, ela tem muita coisa que é instituída e padronizada de modo que todos se entendam. Então vai ter que ser respeitado dessa forma. Tudo bem? Desculpa aí, bronca, mas é assim que tem que ser. Espero que tenham entendido. E qualquer coisa, gente, vai lá e veja as aulas passadas que falam sobre essas questões, tá? Inclusive sobre pois, que eu já tenho uma aula sobre o posicionamento da vírgula em relação ao pois. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, assina aí, Grupo Itos. Até a próxima aula, beijo!